Saudações de Dia das Pessoas, um ano de canal, quase K vídeos. Que tal mais um inscrito? Você? Estamos vendo a série Vultos da História. Estamos falando do rei Saul. Nós já comentamos a Bíblia inteira nesse último ano. E agora estamos falando de personagens específicas. A história de Saul é muito interessante. Saul foi um homem escolhido por Deus, porque de fato ele era um homem centrado. Deus não sacaneou, desculpa a palavra vulgar, Deus não sacaneou o povo de Israel. De fato, Deus pegou o melhor que tinha. E o que eles queriam. Um rei forte, vistoso, que fosse à frente às batalhas e que vencesse as batalhas para eles. Vamos continuar aqui. No fascículo de hoje, nós vamos ver a página triste da vida de Saul. Saul venceu várias batalhas e Saul confiou em Deus. Mas agora, depois de se sentir forte e vitorioso, ele vai lutar contra os filisteus. E combinou com o profeta Samuel que a batalha só começaria depois da chegada do profeta, porque o profeta ia oferecer sacrifícios a Deus e pedir proteção para a batalha. Vou ler um trechinho aqui para você ficar ambientado. Saul havia reinado em Israel durante um ano. No segundo ano do seu reinado, o povo escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 estavam com Saul em Micmas e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Saul despediu o resto do povo, cada um para a sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, e os filisteus ficaram sabendo disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: que o povo hebreu escute. Então todo Israel ouviu. Saul derrotou as guarnições dos filisteus. E agora os filisteus estão com ódio de nós. Ódio da gente. Então o povo foi convidado a se juntar em Gilgal com Saul. Os filisteus se reuniram para lutar contra Israel com 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e o povo em multidão, como a areia do mar que está na praia. Eles foram acampar em Micmas, a leste de Bet-Aven. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, não é para menos, né? Se esconderam em cavernas e em buracos, entre rochas, em túmulos e cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão e foram para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor.
Saul tinha um general muito bom, seu filho, Jonatas. Então Saul pegou 2.000 soldados, Jonatas pegou 1.000 e foram à luta. Mas o povo ficou com medo. É razoável. Os filisteus eram povos muito duros. Saul é reprovado por Samuel, consequentemente por Deus. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: eis o pecado de Saul. Você não pode fazer o trabalho que é do sacerdote. Hoje não. Hoje a coisa mudou, porque nós somos sacerdotes reais. Nós somos sacerdote do sumo sacerdote Jesus Cristo. Não há diferenciação de pessoas. Naquela época existia. O sacerdote sacerdotizava, o profeta profetizava e o rei reinava. Disse o grande rei: tragam-me aqui o holocausto. Desculpa, dormi a noite inteira, mas estou com sono. Esquisito, né? Tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. Então o próprio rei ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer, e eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou: o que você fez, homem? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui e que você não vinha no prazo combinado e que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu disse comigo mesmo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Esse foi o problema, ele não buscou a face do Senhor. Veja, é importante que busquemos a face do Senhor diariamente para enfrentarmos as lutas que se nos apresentam diante de nós. Não adianta sair sem Deus. É derrota certa. Querendo ir com Deus, Saul decidiu ir sem ele. Por quê? Ir com Deus, naquele caso, significava esperar nele e saber que ele estava no controle e que o profeta Samuel chegaria a qualquer momento. Mas ele se precipitou e, se precipitando, se jogou no precipício eterno. Assim, eu fui forçado pelas circunstâncias a oferecer holocaustos. Ele culpou o profeta Samuel por ter demorado. Culpou a Deus por permitir que os insultos dos filisteus amedrontassem o povo, a ponto do povo estar se dispersando. Ele não reconheceu o seu erro. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento do Senhor, seu Deus, que o Senhor, seu Deus, te ordenou. Pois, se fosse assim, o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado. Seu filho Jonatas reinaria em seu lugar. Mas agora, o reinado não subsistirá. Agora, meu amigo, a sua dinastia
não acontecerá, porque o Senhor o substituirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Porque você, rei Saul, não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Então Samuel se levantou e foi de Gigal a Gibeá de Benjamim. Saul contou o povo que estava com ele. Era cerca de 600 homens. Saul e seu filho Jonatas e o povo que estava com eles ficaram em Geba de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Miquimás. Os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 tropas. Uma delas tomou o caminho de Ofra, a terra de Saul, e outra tomou o caminho de Bet-Heron, e a terceira o caminho de onde se avista o vale de Ziboim, na direção do deserto. Ora, em toda a terra de Israel não havia um único ferreiro, porque os filisteus tinham dito: para que os hebreus não façam espadas nem lanças. Por isso todo Israel tinha de ir aos filisteus para amolar... Bom dia, meu irmãozinho! Para amolar as suas lâminas dos arados, as enxadas, os machados e as foices. Eles não podiam usar o ferro. Eles usavam espadas de pau. Os filisteus cobravam dos israelitas 8 gramas de prata para amolar os fios das lâminas e das enxadas, e 4 gramas de prata para amolar machados e aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, não se achou nem espada, nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Só Saul e seu filho tinham armas de ferro. É, meu amigo. Deus, ele é muito assertivo. É muito assertivo. Deus é assertivo. Deus é só assertivo. E ele disse: cumpri os meus mandamentos e vivereis. Agora estamos vendo o declínio do grande rei Saul. O rei Saul decretou um jejum. Não sei se foi de 3 dias, se eu ver aqui. Não. Ele decretou um jejum de um dia. Ele falou: maldito o homem que comer algo antes do anoitecer. Então, o povo não comeu naquele dia. Então o povo chegou a um bosque e havia mel no chão. Os carinha com fome e um monte de mel. Méis em todos os lugares. Mas o povo não podia comer, porque o rei decretou jejum e disse: aquele que desobedecer ao meu voto morrerá, ainda que seja meu filho. Aí eu tô me distraindo, perdão. O filho
do rei Jonatas não sabia desse voto que tinha feito seu pai, e ele comeu mel. E aí descobriram, e o rei começou a falar: quem desobedeceu a minha ordem será morto hoje na minha frente, ainda que seja meu filho. E aí eles descobriram por sorte, tiraram sorte e descobriram que foi Saul. Só que foi Davi, que foi Jonatas. Só que Jonatas tinha acabado uma grande batalha, ele tinha destruído um monte de filisteus que estavam no desfiladeiro de Geba. E aí eles descobriram que ele tinha comido mel. E aí Saul falou: vou matar esse cabra agora. Mas o povo se levantou e intercedeu por Jonatas, e Saul preservou seu filho. Então Samuel disse a Saul: foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destrua totalmente eles, não poupe ninguém, mate homens, mulheres, meninos, crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então, agora vem a segunda desobediência de... Eu acho que esse aqui foi a gota d'água, não é? A primeira foi o fato dele ter se passado por sacerdote. E agora, Deus disse: mate tudo, não pegue nada dos amalequitas. O que ele fez? Guardou algumas reses e preservou a vida do rei Agag. Aí Samuel chega no acampamento vitorioso, que eles tinham vencido. Fala: que balido é esse? Separamos alguns animais bons para o sacrifício. E quem é aquele homem lá? É o rei dos amalequitas, Agag. Samuel falou: tragam-no aqui agora. Aí trouxeram-lhe. Agag veio a ele confiante e disse: certamente já passou a amargura da morte. Mas Samuel disse: assim como a sua espada deixou muitas mulheres sem filhos, também a sua mãe ficará sem o seu filho. Os fora da lei também usam esse verso, sabia? A mãe de fulano está chorando, agora a sua mãe vai chorar também. Eu já ouvi isso em filmes. Samuel despedaçou Agag diante do Senhor em Gilgal. Então Samuel foi para Ramá e Saul voltou para sua casa em Gibeá, até ao fim da sua vida. Samuel nunca mais viu Saul, porém tinha pena de Saul. O Senhor lamentou haver constituído Saul como rei de Israel. Essa foi a segunda transgressão do rei Saul. A terceira e final foi... Vocês viram aqui no último verso que eu li?
que Samuel se apartou de Saul e nunca mais falou com ele até sua morte. Acontece que o grande rei Saul, se sentindo abandonado porque Samuel tinha morrido, foi caçar uma feiticeira que consultava mortos. Porém, este mesmo rei tinha decretado que não se consultassem mortos, porque essa é uma abominação ao Senhor. Mas, perdido por pouco, perdido por tudo, Samuel consultou seus conselheiros e disse: existe por acaso aqui alguém que consulte os mortos? Que loucura, meu rei! O que você está dizendo? Tem uma velha que mora lá em Endor. Tá bom, não diga nada a ela. Então o rei Saul se tirou a sua veste real, colocou roupas normais, comuns, e foi consultar a velhinha de Endor. Chegou lá. A velha não era boba. Ela disse: não tente me enganar, rei Saul. Eu sei que o Senhor é o rei Saul. Eu estou aqui em Endor porque eu sei que o Senhor colocou um decreto de morte para todos os necromantes, pessoas que falam com mortos. Existe um decreto real do céu contra pessoas que diz falar com mortos. Pessoas que falam com mortos. Por acaso, a favor dos vivos, consultar-se aos mortos? E aí o rei falou: não, eu sei que eu fiz esse decreto, mas eu quero falar com um morto muito especial. Por favor, eu prometo não te matar. Palavra de rei é real. Então, aquela senhora fez uma sessão espírita, sessão que invoca os espíritos daqueles que já passaram. E ela fala: estou vendo uma coisa. O que você está vendo, minha velha? Eu estou vendo um velho subindo. O velho está vestindo uma capa preta. É a capa de sacerdote. Eu sei, é Samuel. Aí Samuel fala: por que o senhor está me procurando, me incomodando no meu descanso? Aí conversaram: porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E aí o Samuel falou: você está perdido, meu amigo. E de fato, pouco tempo depois, em batalha, morreu o rei Saul. E todos os seus filhos. Inclusive o magnífico Jonatas. A tristeza da vida quando nos afastamos de Deus. A história de rei Saul nos adverte: cuidado. Cuidado para não pecar contra Deus. Saul fez 3 coisas que desagradou diretamente a Deus. Primeira, ele ofereceu sacrifícios
que somente o sacerdote poderia oferecer. Segundo, ele poupou a vida de animais e do rei, quando Deus disse diretamente: mate todos. Terceiro, ele consultou necromante. Meu amigo, cuidado. Esses eram pecados imperdoáveis naquela época. E são pecados imperdoáveis ainda hoje. Coloquemos as nossas barbas de molho. Metade do mundo é cristão. Mas mais da metade do mundo cristão acredita na imortalidade da alma. E acreditando na imortalidade da alma, para consultar essas almas é um pulinho. Cuidado! Cuidado para não lutar contra Deus. Obedeçamos aos mandamentos do Senhor, para que vivamos. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.